12. Marcos, capítulo 10, 1 a 12. Vamos ler juntos? Eu sempre recomendo, quando você vier à igreja, traga uma caneta e um lápis e um papel. Anotar, registrar, marcar. Não é pecado riscar a Bíblia. Você pode riscar, você pode destacar. E textos que chamam a nossa atenção, para que quando você for ler de novo aquele texto, você já tenha alguma memória. A minha Bíblia é toda marcada. Eu falo que, às vezes, a gente que é pastor, que estuda muito, né? E o texto bíblico, e marca aqui, marca ali. Aí, uma vez eu tinha uma Bíblia dessa e dei a Bíblia para alguém. Ai, que arrependimento. Podia ter dado uma nova, né? Porque eu já estava viciado naquela Bíblia. Aquela Bíblia me conduzia às expressões, a textos, a coisas que fizeram parte da minha intimidade com Deus. Então, hoje eu dou uma Bíblia nova, mas aquela velhinha vai ficar comigo. Faço recomendação que você sempre traga, então, um papel, uma caneta e um lápis e faça as suas anotações. Por isso que, às vezes, tem quem goste de um celular. Mas no celular não dá para a gente fazer essas coisas, né? Então, vamos ler junto? Mesmo assentados. Vamos lá? Levantando-se Jesus, foi ali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Pai Santo, nós pedimos e clamamos da Tua intervenção sobre nossa mente, nossos corações, nossas emoções, nesta hora em que falaremos sobre um tema tão importante nesses dias, que é lembrar o que o Senhor nos ensina nas Escrituras Sagradas sobre casamento e divórcio. Ajuda-nos, ó Pai, e que a Tua igreja seja fortalecida na compreensão da verdade, Deus, para não ser enganada e sucumbir nas tentações do mundo e do tempo presente. Ó Deus, assim nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, entendo que esse tema talvez seria mais interessante para uma escola dominical. Talvez fosse mais interessante para um encontro de casais. Mas, quando você é um estudioso da Bíblia, você tem que falar sobre todo o conselho de Deus. Esses dias eu estava com alguns pastores do nosso presbitério, e são mais novos, né? Eu estou com 34 anos de ministério, e alguns falam isso aí, eu tenho um certo constrangimento de falar sobre determinados assuntos, porque parece que a gente está falando de causa própria. Falar de dízimo, falar de outros temas. E eu acho que eu era o mais velho ali, eu falei, não, nós como pastores, nós temos que falar sobre todo o conselho de Deus. Velho Testamento, Novo Testamento, ainda que aquilo não seja algo de tanto conhecimento, mas nós temos que nos esmerar e falarmos sobre aquele assunto, porque se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Então o povo vai aprender de forma errada. Então, irmãos, falando aqui sobre casamento, divórcio e novo casamento. Nós vamos transformar aqui numa grande escola dominical. E gostaria que você pudesse estar atento. Se você não casou, é uma orientação.
Se você já está casado, é uma orientação. Se você conhece alguém que esteja em situação de separação, é uma orientação. De forma, irmãos, que é um tema extremamente relevante dos dias de hoje. Né? Nós estamos vivendo um tempo em que há uma geração que não quer casar. E uma geração que está se separando à torta e à direita. E hoje já não são mais aqueles casais de 5, 6 anos de casado. São casais que às vezes estão com 30 anos de casado, 25 anos de casados. Eu já disse aqui à igreja, esses dias atrás, eu estava no médico com a minha esposa, acompanhei ela, e o médico nos perguntou o seguinte: quantos anos que vocês têm de casados? Eu disse 33. Ele disse: nossa, isso tudo, esse tempo todo que vocês estão casados? O médico ficou espantado porque eu e Verônica estamos casados há 33 anos. Aí eu estava na minha dentista, de boca aberta lá. Aí a dentista perguntou: quantos anos você tem de casado? Eu falei: 33 anos. Parece que papagaio, repetindo. Né? Ela falou a mesma coisa. Nossa, esse tempo todo vocês estão casados? E eu comecei a me escandalizar com a sociedade de Botucatu. Porque parece que ser divorciado é o normal. Estar fora do casamento é algo que esteja normatizado no comportamento da cidade. Irmãos, isso pode ser um comportamento da cidade e do mundo, mas não é um comportamento de homem de Deus e mulher de Deus. E aí a gente tem que entender que a Bíblia é para nós regra de fé e prática. Divórcio e novo casamento. A origem do casamento, irmãos, ela acontece em Gênesis capítulo 1 e 2. O próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Aqui, Deus estabelece o casamento. E no casamento, irmãos, é algo que podemos dizer é monossomático. Monossomático, Deus faz uma só carne. O casamento requer autonomia. Deixa pai e mãe. Essa turma que casa e fica na casa do pai e da mãe, está errado. Casar e pica a mula, como diz lá em Minas. Vai embora. Né? E tem a questão da heterossexualidade. Homem e mulher, macho. Gente, esse é o princípio normativo daquele que criou o casamento. Eu brinco que Deus não criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Porque hoje a gente está com a ideia de que é Adão e Ivo. Não, é Adão e Eva. É homem e mulher. Ponto. Deus estabeleceu o casamento com bases, e aí nós temos na construção do Salmo 127, Salmo 128, que nós lemos aqui há pouco no nosso culto, pelo menos um deles, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E depois ele vai falar: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Aí vai falar: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira. Ele está comparando aquele pé de uva. Eu não sei se você aqui já esteve em alguma cultura de plantação de uva, né? Onde você vê aquela parreira enorme de uva e os cachos ali. É essa comparação que a Bíblia fala da questão da figura da mulher, como essa videira frutífera. Podemos pensar, irmãos, que dentro da questão da construção, Gênesis capítulo 1 e 2, Salmo 127, no Novo Testamento, o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus fez foi onde? Num casamento, bodas de Caná. No texto, a descrição de João capítulo 2, havia a situação em que a festa havia sido dada, Jesus foi convidado para a festa, e graças a Deus, quando Jesus é convidado, irmãos, o milagre acontece. Mas quando Jesus fica de fora, a desgraça vem. É certo. E Jesus foi convidado, e já naquele momento, no início de tudo, veio a falta de uma necessidade lá, que era a questão do vinho. O vinho acabou. A mãe deu uma cutucada, Jesus falou: mãe, a mulher, não é chegada a tua hora. Não é chegada a minha hora. Orientou a mãe orientou aos serventes para que pudessem atender as demandas que Jesus havia de dizer e orientar. O milagre aconteceu. E o vinho, que foi servido por último, era melhor.
Jesus faz um milagre num casamento. Sem Jesus, irmãos, milagres não acontecem. Então pode-se invocar outros deuses, outras circunstâncias para trazer algum benefício, mas o verdadeiro milagre só acontece quando Jesus está nessa instituição chamada casamento. Aí, irmãos, nós temos uma belíssima história descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, quando ele vai falar acerca de casamento, a belíssima comparação do casamento humano com a comunhão de Cristo com a igreja, que na teologia a gente chama isso de união mística, quando Paulo vai dizer que tal qual Cristo ama a igreja num amor sacrificial, e ele alimenta, ele santifica, ele abençoa, ele protege esta igreja, assim é o marido. Cristo como o marido que lidera, o cabeça, o kefalé, aquele que ama sacrificialmente, que limpa, que alimenta e dela cuida, e a esposa segue essa missão junto, porque ela é responsiva. A igreja não é o pescoço de Jesus, como a mulher não é o pescoço do marido. Essa é uma grande heresia. O marido é o cabeça, a mulher? Está errado, irmã. Isso é do diabo, é do capeta. É para trazer distorção no casamento. O marido é o cabeça. Só que é o seguinte, no dia final, Deus vai querer que ele preste conta e não você. Então nós homens, nós temos que estar atentos ao fato de que no dia final, não vai ser com a dona Maria. Vai ser com você. O que você fez? Onde é que você levou? O que você construiu com esta mulher que eu te dei? É isso. Jesus foi aquele que recebeu a missão de cuidar da igreja. Então não é a igreja que vai falar assim, Jesus, vira para cá porque nós vamos. Não. A mulher não é o pescoço, Jesus é o cabeça. Né? E ela é responsiva a uma missão que foi dada para Jesus, como uma missão que foi dada para o homem na construção do lar. Uma belíssima comparação, irmãos, acerca do casamento. E aí, por fim, nós temos a descrição bíblica de que casamento é comparado com aquilo que Apocalipse capítulo 19, 9 diz assim, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias, às bodas do Cordeiro, quando o anjo do Senhor compara a celebração final da consumação das bodas do Cordeiro com um casamento. Ou seja, a Bíblia começa com casamento e encerra com casamento. Começa em Gênesis capítulo 2, encerra em Apocalipse capítulo 19, falando dessas bodas, dessa celebração do casamento de Cristo com a igreja. É por isso, irmãos, que na missão que nos é dada, tal qual a Bíblia nos ensina que Jesus é esse cabeça que santifica, a nossa missão aqui como líderes é preparar a igreja para o casamento. Eu como pastor, eu tenho que preparar vocês para o casamento. Eu não tenho que preparar vocês para a morte. A morte é uma consequência. Se vivemos para o Senhor, vivemos para o, se morremos para o Senhor, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Todo pastor tem que cuidar da igreja, tal qual esse cuidado, para levar essa igreja a ser santificada, e ficar linda, bonita, adornada. E Jesus chegando, opa, que igreja bonitona! Que igreja linda! É essa a missão que nos é dada no pastoreio. Porque essa foi a missão que foi dada para Jesus. E essa missão que foi dada para maridos em relação às esposas. E amados, então, nós temos essa realidade. Portanto, irmãos, o casamento, ele faz parte do projeto de Deus, do início ao fim da história da redenção. De Gênesis a Apocalipse. Aquele que é o alfa e o ômega, ele estava lá no início, quando ele estabeleceu, e vai estar no fim, quando tudo haverá de ser consumado. Por isso, como eu disse, eu queria que vocês tivessem um pouquinho mais de atenção sobre o fato que, quando nós lidamos com o casamento, é um grande desafio. Não é fácil. São duas pessoas, de famílias diferentes, de histórias diferentes, e que se encontram e que agora vão dizer que vão caminhar juntos. Esse é um grande desafio. Por isso que Paulo fala assim em Efésios,
Grande é este mistério. Há um mistério. Há um mistério. Nesse grande encontro, Salomão fala que há um grande mistério. É como se fosse alguns mistérios, quando ele compara do navio que tem uma rota no meio do mar, da cobra que caminha na penha, e ele fala em um grande mistério, é quando um jovem encontra-se com uma donzela. Quando é que você se encontrou com a sua donzela que está aí do seu lado? Quando foi? Isso foi um mistério. Um encontro. Eu sou de Juiz de Fora, 430 quilômetros. A minha esposa era de Patinga, cidade do interior de Minas. Eu sou quase carioca, ela é quase nordestina. Né? Minas é muito grande, o estado é muito grande. Num dia eu encontro, eu fui lá fazer um curso na cidade dela, conheci. Ela gostou de mim, eu gostei dela, estamos casados. Que coisa louca! O encontro é um mistério, irmãos. É um mistério, é uma bênção de Deus, e a Bíblia nos ensina isso. Então, quando esse encontro acontece, aí eu quero recomendar alguns livros para os irmãos. Esse livro aqui chama-se Quando Pecadores Dizem Sim. Alguém conhece esse livro? Quando Pecadores Dizem Sim. E esse livro, no capítulo 2, ele fala assim, que todo dia você acorda junto com uma pecadora ou um pecador. Abriu o olho, nossa, um pecador do meu lado. Você casou com um pecador. Você casou com uma pecadora. Então, e quando agora esses dois pecadores falam assim, nós vamos construir uma família. Vai dar bom? Tomara Deus que dê, mas tem hora que dá ruim, como dizem os jovens. Tem hora que as coisas se complicam. Eu recomendo Quando Pecadores Dizem Sim. Um segundo livro que eu quero recomendar, esse livro foi escrito pela doutora Elizabeth Charles Gomes. O filho dela foi chanceler do Mackenzie. Recentemente, ele estava na chancelaria do Mackenzie. E ela vai escrever um livro sobre, aí, irmãs, a fábula do marido ideal. Você tem um marido ideal na sua cabeça? É fábula. Eu tenho bronca daquele rapaz, Wilber, né? Cozinha, faz serviço doméstico. A minha mulher gosta dele. Pinta. O cara bonitão. Aí pega um chucro igual a gente que não sabe fazer nada. O Matheus estava desligando, cara, Matheus. Não sabe fazer nada. Ó, aqui, ó, o livro dela. Dá uma lida nesse livro aqui. Eu impresso, mas tem que me devolver. Não é pecado, tá bom? A fábula do marido ideal, como também tem a fábula da esposa ideal. Quando a gente casa, aquela menininha assim, bonitinha, tudo certinho, a gente fala assim, eu não quero que essa mulher mude nunca. Aí, a mulher, quando casa, fala assim, olha, deixa ele entrar dentro de casa, eu vou mudar ele do jeito que eu quero. O marido fica tentando querer ter aquela mocinha que ele sempre idealizou e nunca mais vai conseguir ter depois que casa. E a mulher vai querer falar, eu vou mudar ele do jeito que eu quero. Não é assim? Confessa, irmãos, não é assim? Um não quer que muda e outro quer mudar. Fábula. Problema. Oficina de Casamentos. Reverendo Adão Carlos do Nascimento. Tem esse livro aqui. Em maio eu falei, não dele, mas porque tem um livro, o autor que fala sobre ele, mas um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, que nós já ouvimos aqui, eu já estive falando sobre esse tema. Oficina por quê? Porque casamento sempre precisa ser reajustado. Sempre. Tem hora que a coisa complica. É ferro com ferro. E se não tiver um óleozinho para dar uma ajustada nessa engrenagem, esse problema vai ser latente na vida conjugal. E nesse caso, ele vai falar sobre as 5
linguagem de afirmação. Ele cita aqui também a palavra de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, forma de servir e toque físico. Cada um de nós tem uma forma que gosta de ser amado e também o outro como ele gostaria de demonstrar o amor. Às vezes, irmãos, são de formas diferentes. E às vezes você casou com alguém que não fala muito, mas te enche de presente. Às vezes você casou com alguém que às vezes gosta de falar, mas não gosta de abraçar. E aí, como é que faz? E, gente, isso acontece. Isso é uma realidade. Então, dentro disso, nós vamos entender que os livros nos ajudam a compreender coisas para melhorar a nossa vida conjugal. Eu estou citando aqui porque quantas vezes eu tive que ler livros para me ajudar, como marido, como pai, né? E como nós precisamos aprender a lidar com essas questões. E aí, eu quero citar também esse aqui, que fala sobre chamados para dor e alegria. Você se lembra que quando você se casou, você estava ali e o padre, pastor, quem quer que seja que estava, e fez uma consideração, você aceita essa mulher, você aceita esse marido, né? E você teve que responder. E dentro disso você teve que responder para ele que você amaria essa pessoa até que a morte, na alegria e na tristeza. E casamento, irmãos, tem tristeza. Casamento tem aborrecimento. Casamento tem desilusão. Casamento tem angústia. Casamento tem frustrações. E às vezes a gente acha que a gente vai entrar como naqueles filmes da Disney. E de fato, irmãos, a Disney é um negócio encantador. Eu já estive na Disney por 2 vezes. E a Disney, quando você entra na Disney, é um mundo encantado. Você fica doido com aquele negócio. Os parques, os lugares, a coisa é fantástica. Você entra num negócio lá que aí entra 2 quilômetros debaixo da terra. Gente, que negócio é esse? É um negócio que te impressiona pela fantasia, pela música, pela beleza, pela estética. E casamento, às vezes, irmãos, a gente acha que está entrando no mundo de fantasia. E não é mundo de fantasia, é realidade. Então, e realidade que, de vez por outra, a gente tem que lidar com a questão da dor. E muita gente não consegue lidar com a dor. Eu já vi marido abandonando a esposa porque estava doente. Abandonando a esposa porque veio um filho com uma deficiência, com algum problema. E gente, às vezes, irmãos, que conhece a palavra. Mas casamento, irmãos, tem alegria. Tem entusiasmo, tem paz, tem esperança, tem contentamento. Então, é um livro que ajuda você a entender que não é só coisa ruim que tem no casamento. Que tem coisa boa também, mas se você não conseguir lidar com as coisas ruins, você nunca vai lidar com as coisas boas também. Outro livro que me chama a atenção, que é o livro Guia da Sexualidade da Mulher Cristã. É um livro fantástico, que fala das questões hormonais, questões emocionais, da figura da mulher. E nesse livro, que me chama a atenção, ela diz assim, ela traz a seguinte questão: o estresse é uma grande pedra de tropeço para o bom relacionamento conjugal. Com o passar do tempo, as reações ao estresse podem tornar-se crônicas, minando as nossas reservas e energias e nossa capacidade de combater as infecções. Tem algum casal aqui que está estressado? Não levanta a mão. Que eu sei que todo mundo vai levantar. E eu sou um também. A gente está cansado. Cansado. O cansaço vem e mexe com as condições emocionais da gente. O estresse é o grande problema. Irmãos, não tem como não ter estresse. Eutresse é o bom estresse. Tem uma coisa para resolver e eu resolvo. Que legal, positivo. De estresse, tem uma coisa para resolver e não consigo resolver. Aí eu fico angustiado com aquilo. Aquilo me deixa num quadro, num looping emocional terrível. E isso gera sofrimento de estresse. E é isso que adoece. É isso que faz com que você adoeça
Você é crente, consagrado, vida com Deus, mas você está estressado. Porque você não dá conta, o seu organismo não dá conta dessas circunstâncias. Está aqui, um livro também que ajuda bastante. E por fim, mais dois aqui, antes de eu entrar no texto de novo. Reverendo Hernandes Dias Lopes, O Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Tá? Um livro interessantíssimo que ajuda a gente a entender. E ele traz aqui uma questão, quando ele fala assim, ele cita os benefícios do casamento. Né? Quais são os benefícios? Ele fala que o casamento resolve o problema da solidão. De fato, irmãos, quando a gente está solteiro, eu tinha um professor que dizia assim, a gente fica meio surumbático. O que é isso? Surumbático, fica tristonho, fica acabrunhado, fica lá. Né? A gente falava antes da fossa, né? Fossa, né? Fica na fossa. Não, estou na fossa. Irmãos, de fato, a solidão nos deixa nessas condições. E o casamento, ele vem resolver essa lacuna. A gente sabe que a lacuna maior é Deus que vai preencher. Mas Deus estabeleceu o casamento exatamente por conta disso. Lembra que Deus disse ali na formação do homem, não é bom que o homem esteja só. Ele está sozinho, coitado dele. Tadinho dele. Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Foi isso que Deus fez. Porque Deus viu a solidão, todo mundo lá com o seu casalzinho, de repente, Adão sozinho, só mexendo com o bicho. Vou fazer uma mulher para ele. Quebra a questão da solidão. O casamento possibilita a questão da criação. Nós estamos vendo, irmãos, se você me perdoe, eu não sou pai de bicho, eu sou pai de gente. Você tem que ser pai de gente, de menino e menina. Ninguém foi chamado para ser pai de bicho. Bicho é para a gente comandar, para a gente ter um comando sobre ele, explorar a potencialidade daquele animal. Mas Deus estabeleceu homem e mulher para a procriação, fecundidade sobre homem e mulher. Terceiro, ele fala aqui que o casamento resolve questões emocionais, morais e físicas. Irmãos, é dentro do casamento que o sexo é praticado sem culpa. Aprenda isso. Sexo fora do casamento, você vai ficar cheio de culpa, tormento, angústia. E culpa é o que corrói o ser humano. A Bíblia nos ensina isso. A culpa é algo destrutivo, é algo que acaba com o emocional do indivíduo. O casamento resolve questões emocionais. Eu pertenço a ela, pertenço a ele. Isso traz ajustamento, equilíbrio. O casamento traz questões morais, os valores são definidos pela família, pelo casal, e ajusta as questões físicas. Porque dentro, irmãos, de um plano de Deus, o homem ele só vive a sua complementariedade se ele estiver ligado a uma mulher, casada com ela. Igualmente uma mulher. Só vive na sua complementariedade se estiver casado com um homem. Isso foi o Criador que fez. Não foi o homem que fez, foi Deus que fez isso. É fato que a Bíblia fala que alguns são chamados para o casamento e outros não. Mas dentro desse propósito inicial, é exatamente isso, irmãos. O casamento fortalece o papel definido por Deus em relação à masculinidade e à feminilidade, que está sendo algo que o mundo está tentando destruir. O que é masculino, o que é de homem, o que é de mulher. Hoje virou uma bagunça. E isso tem feito um mal terrível para as gerações que estão aí. A geração Z, essa que está aí, ela não sabe mais quem é pai e quem é mãe. E quando se vive uma família estendida, e nessa família estendida, porque os avós criam os filhos e não os pais, isso gera um conflito de autoridade. Quem é autoridade? É o pai ou a mãe? É o avô ou o pai? Conflito. O menino não sabe se obedece ao pai, se obedece à mãe. Define papéis. Homem é homem, mulher é mulher. E você casou, cuida agora de educar seus filhos. Irmãos, Hernandes traz isso com muita clareza para nós aqui. Ele mostra que o casamento é um espaço para se desenvolver afeto e cuidado recíproco. Eu partilho afeto e eu recebo afeto.
Eu dou e eu recebo. Isso, irmãos, é bênção. E por fim, intimidade sexual, um tabu que nós temos dentro das nossas igrejas. Falamos pouco sobre o assunto, então a gente aprende lá fora. E aprende lá fora de maneira suja, perversa, pecaminosa. Isso traz um grande problema, porque quando você aprende algo de maneira suja, você vai reproduzir aquilo de maneira inadequada também dentro do casamento. E a gente acha que quando a gente entra no casamento, a gente sabe tudo sobre sexo. A gente vai ver que a gente não sabe nada. E o quanto a gente precisa aprender ou nos desintoxicarmos do modelo mundano, pagão, sobre sexo, para termos uma vida santificada dentro da parte sexual do nosso casamento. Quando não, irmãos, lidamos com os traumas que vêm de pai, de mãe, os abusos, as questões de relação incestuosa, que às vezes vem dentro de um contexto, inclusive, nosso. Então, queridos, isso tudo tem a ver com um negócio chamado casamento. E casamento, irmãos, é essa instituição que foi criada por Deus para ser uma bênção para a humanidade. E uma bênção indistinta, quer seja para um crente, quer seja para um não crente, porque foi uma bênção que Deus deu para o homem. Ah, não, porque... Não, deu para a humanidade. Quem desfruta com mais intensidade dessa bênção é quem tem a consciência do Criador, que foi Deus quem o criou, e nisso esse Deus estabelece regras e princípios que são dados para que nós vivamos dentro do contexto do casamento. Por isso, a beleza e a estética que Jesus traz, que Paulo traz na questão de Efésios capítulo de número 5, onde o apóstolo Paulo fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmãos, quando depois de todos esses princípios e benefícios e informações que a Bíblia cita para que nós casais experimentemos, o que nós podemos aprender sobre o assunto que Marcos trata aqui? Por que nós precisamos ver isso? Marcos está falando de evangelização, está falando da grande comissão, onde Jesus comissiona aqueles homens para serem pescadores de homens. Marcos está falando desse preparo para ser um discípulo de Cristo. Marcos está falando sobre outros temas, sobre renúncia. E Marcos, irmãos, está falando agora no capítulo 10 sobre divórcio. Então, que coisa é essa? Ele fala de expulsão de demônios e no meio do assunto ele fala desse assunto, ele fala desse tema. Então, será que Jesus deu menos importância nesse tema do que em outros temas que são mais recorrentes das Escrituras? Não. Jesus tratou com o mesmo peso temas os quais são dilemas da vida humana, são conflitos para o ser humano. E aqui ele aproveita a deixa, porque nada melhor do que um fariseu para colocar Jesus contra a parede, Jesus dá aquela resposta correta. E os fariseus e os escribas, eles gostavam de imprensar Jesus, de colocar Jesus contra a parede. Aquela pergunta capciosa só para pegar Jesus, mas Jesus saía de todas elas. E aqui Jesus mostra e volta ao princípio de Gênesis capítulo de número 2. No princípio não foi assim, porque eles querem pegar Jesus numa questão de repúdio, num casal que havia tido problemas em relação à fidelidade, e agora eles querem que Jesus dê uma resposta. Jesus fala do princípio, agora Jesus fala do que aconteceu como distorção em relação à questão do divórcio. Irmãos, nesses últimos 2 meses, eu tive que lidar com pelo menos 4 circunstâncias diretamente com pessoas que estavam falando de separação. Divorciando. Não quero mais. E eu fiquei pensando se essas pessoas conheciam a Bíblia. Pelo menos 2 delas conheciam. 2 casais eram crentes. E 2 não. Então, é um problema que está chegando com muita intensidade nas nossas igrejas. Quando não, pastores, presbíteros, líderes, gente da música, entra num conflito e quer se separar. Isso, a gente sabe como isso machuca. E como isso destrói, e como isso corrói, como isso mexe com a espiritualidade das
pessoas e mexe com os afetos delas. Então Jesus está tratando um problema que naqueles dias já era um tema bem complexo. Imagina nos dias de hoje. Irmãos, portanto, nesse capítulo 10, Jesus para mim está falando de coisas importantes. Ele está falando das crianças, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus fala sobre a questão da busca pela riqueza. Jesus fala dessa questão da renúncia para ganhar o reino. E Jesus destaca questões de privilégios espirituais. E agora Jesus está falando sobre o tema divórcio. E na questão do divórcio, eu queria que você aprendesse primeiro 3 coisas. Primeira delas, nós lemos aqui o livro de Malaquias, capítulo 2. No livro de Malaquias há uma referência que o próprio Deus odeia o divórcio. Eu tenho lido o livro do profeta Ezequiel. É um livro difícil. Mas o livro do profeta Ezequiel, irmãos, faz uma comparação onde Deus fala, Ezequiel profetiza a Israel, fala para Israel, fala para o meu povo, e Deus levanta o profeta para anunciar. E o profeta está falando de Deus naquele contexto, e falando que Israel era como se fosse uma mulher que havia se prostituído. E ela era insaciável. E ela desejava esses homens o tempo todo. O livro ele vai destacar, irmãos, tal qual no livro do profeta Oséias, que Gomer é essa mulher insaciável que, na sua infidelidade, 1, 2, 3. E Deus, com isso, traz muito juízo e peso para corrigir o pecado de prostituição espiritual da nação. Como Deus estava com isso tentando mostrar, através da disciplina, que Israel precisava se quebrantar e se voltar para Ele. Mas, irmãos, Israel, quanto mais pecava, mais desejava o pecado. E parece-me, irmãos, que há momentos que Deus traz dura sentença, juízo, morte. E, por fim, Deus fala assim, ainda assim eu vou restaurar Israel. Meu Deus do céu. Israel pecando, e Deus, ainda assim, eu vou restaurar Israel. Você se lembra que Oséias, em relação a Gomer, Oséias chega a desesperadamente falar com os filhos. Filhos, falem com a sua mãe, para que ela não faça mais isso. Eu vou pôr cerca no muro, para que ela não pule o muro, para que vá em busca dos seus amantes. E Gomer fez isso de novo. A ponto, irmãos, que na sua última saída, os seus amantes lhe maltrataram, lhe machucaram, e Gomer é tida como uma pessoa, um lixo humano. E os seus amantes pegam Gomer e levam para o mercado da cidade e começam a vender aquela mulher. Só que aquela mulher tinha um marido. E quando Oséias passa no mercado, vê a sua esposa daquele jeito, e ela sendo vendida pelos seus amantes, Oséias vai lá e compra Gomer de novo. Ela que já era a sua, ele compra de novo. Isso, irmãos, mostra que Deus tem um amor compassivo, um amor imensurável, inimaginável, e que apesar do pecado, da sujeira de Gomer, da sujeira dos dias de Israel, no tempo do profeta Ezequiel, Deus diz, eu vou restaurar, eu vou mudar. Isso mostra, irmãos, que Deus é assaz, é muito. Não, Deus não é bobo, mas Deus é muito bondoso e amoroso e perdoador. E esse Deus que perdoa está no livro de Malaquias, vendo o povo se separando, desprezando a mulher da mocidade, se afastando uns dos outros. Deus chamando a atenção e o povo dizendo, Senhor, em que temos pecado?
Em que temos profanado, e Deus está dizendo, vocês me profanam dessa forma, abandonando a mulher da mocidade de vocês. Mas Deus disse, eu não sou como vocês. E Deus mostra, irmãos, que Ele quer perdoar. Aí Ele vai dizer que Deus odeia o quê? O divórcio, porque ele fez uma aliança com o seu povo. E a aliança que Deus fez foi iniciada lá com Adão. Não deu certo. Adão quebrou o pacto das obras. Fez aliança com Jesus, Gênesis 3,15. Jesus é esse descendente, o qual ele faz aliança. Deus vai renovando pequenas alianças, Abraão, Jacó, Noé e outros mais, para mostrar que ele não quebra a sua aliança. Ele não quebra a aliança. É por isso que Deus odeia o divórcio, porque Ele está dizendo, eu não quebro o compromisso que eu tenho com o homem. Então, Malaquias nos ensina isso. Irmãos, nós não podemos olhar para o divórcio real dos nossos dias como algo normal. Nós temos que encarar como crentes. Deus odeia o divórcio. Porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus compassivo. O próprio Deus tinha motivos para divorciar-se de Jerusalém, Ezequiel capítulo 16. O próprio Deus tinha motivos para divorciar-se, tal qual Oséias em relação a Gomer, em Oséias capítulo 2. Mas não, Deus mantém-se fiel. Passa como bobo. Passa como alguém alguém passa a perna. Mas Deus mantém a sua aliança. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos. Aconteça o que acontecer, Deus quer que você mantenha a sua aliança. Porque Deus odeia o divórcio. Segundo, o mundo encontra qualquer motivo para o divórcio, sendo que há razões pelas quais precisam ser razões bíblicas. E algumas razões precisam ser destacadas. Hoje, irmãos, as pessoas se divorciam por qualquer motivo. Qualquer motivo. E até mesmo entre cristãos virou a moda abrir mão por qualquer motivo. Não quero mais. Ah, por que você não quer mais? Ah, incompatibilidade. Irmãos, as razões bíblicas. Primeira, fornicação. Fornicação é qualquer atividade sexual, incluindo adultério de uma das partes. Segunda, quando não crente toma a iniciativa de romper e abandonar o cônjuge. Aí a primeira tem a ver com a atividade sexual, tal qual adultério, o bestialismo, homossexualismo e incesto. E a segunda é quando uma pessoa que não é cristã, que não é crente, fala, eu não quero mais. E a pessoa que é crente está lutando, e a pessoa diz, eu não quero mais. É sinal que aquele que não tem motivo nenhum e abandona, não tem parte com Deus. E Jesus mostra, irmãos, que isso é uma realidade. Sendo assim, é preciso que se entenda que o adultério acabará ocorrendo se, porventura, o divórcio oficial acabar por razões não bíblicas. Quando alguém casa, não quero mais. Por motivo nenhum. Quando entrar numa outra relação, aí vai entrar, de fato, numa condição de adultério. Você até pode pensar em não querer mais, tudo bem. Mas aí, entrar numa outra relação, a Bíblia fala que isso é problema. Jesus fala isso. Terceiro aspecto, irmãos, que nós podemos aprender aqui, é que o novo casamento é permitido para a parte inocente quando o divórcio foi obtido com bases bíblicas. Se houve divórcio com bases bíblicas, as razões são bíblicas. A parte fiel, até pode. Mas, irmãos, sempre fica a síndrome do copo quebrado. A síndrome da xícara quebrada.
Perguntaram para o reverendo Augusto Nicodemos o que deveria ser feito com líderes que divorciam, porque isso é um grande problema hoje. E ele fez essa metáfora, ele fala que a gente não pega uma xícara para servir para uma pessoa que está visitando a nossa casa, uma xícara quebrada. A xícara quebrada ela fica escondida. E eu concordo com ele. A xícara quebrada é alguém que já não tem mais condições, visto circunstâncias que aconteceram, uma ruptura, um rompimento, e estar à frente é bem complexo. Isso traz problema. Isso gera questionamentos de quem está à frente. É uma xícara quebrada. E nesse aspecto, irmãos, veja a complexidade. Quando uma das partes se casa depois do divórcio, com bases não bíblicas, aquela pessoa permanece em adultério porque Deus não reconhece a validade do divórcio se não tiver a base bíblica. Por isso que Marcos 10 e Mateus 5 fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. Jesus é que está falando isso. Pelo fato da parte recasada ter cometido adultério. Os laços do casamento estão agora quebrados, e a parte que permaneceu sem casar está agora livre para casar-se novamente. Podemos concluir que pessoas que buscam o divórcio com bases não bíblicas se expõem à disciplina de Deus e à disciplina da igreja. As bases têm que ser bíblicas. Então, aqui em Botucatu, algum tempo atrás, lidei com uma pessoa que já tinha casado uma vez, não era crente. Casou a segunda vez, era crente e a pessoa também era. Separou dela. Aí já estava indo para o terceiro. Eu não participei do segundo. E eu disse para ela: olha, não me chama para fazer o terceiro. Porque as 3 razões não foi por motivo de adultério. Não foi adultério. E não foi abandono. Então foram razões não bíblicas. Queridos irmãos, esse é um assunto sério. E dentro da questão do divórcio, ou da questão dos motivos pelos quais alguém possa dizer: eu tenho todo o direito de sair do casamento porque você foi a parte infiel, nós temos que nos lembrar, irmãos, que quando Jesus fala que a quantidade de vezes as quais nós precisamos perdoar uns aos outros, ele usa a expressão 70 vezes 7, na verdade o número é extremamente simbólico, porque é quantas vezes for necessário. E quantas vezes Osés perdoou Gomer? Simbolicamente foram 3, na descrição bíblica. Mas Israel pecou muito mais. Quantas vezes que nos dias do profeta Ezequiel, o povo havia pecado contra Deus, pecou muito mais. Mas ainda assim Deus perdoou. E é essa condição, irmãos, que faz com que nós compreendamos que, por pior que seja a dor que aconteça dentro de um contexto de infidelidade, o perdão ainda é o caminho. Ele é o caminho para a restauração. É o caminho para o revigoramento. É o caminho não simplesmente para pôr uma pedra, mas para que a graça venha no casamento. Venha sobre o homem, sobre a mulher. Venha sobre os filhos que estão sofrendo com aquela ideia de uma separação. Venha sobre você, venha sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, de tal forma que esse óleo fresco traga a comunhão, a unidade, a bênção da qual o Salmo 127 e o Salmo 128 nos ensina. Então, meus irmãos, Jesus não está falando de um tema isolado, divórcio, ou tratar disso de maneira bíblica é tão importante quanto evangelização. É tão importante quanto lidar com gente oprimida. É tão importante quanto ter o senso de vocação e renúncia. É tão importante que está no livro de Marcos, capítulo 10. Jesus não ocultou em responder. O Espírito Santo separou esse texto para ficar aqui em Marcos, capítulo 10. A gente lê o texto
entender que Jesus tem uma preocupação com criança, com riqueza, mas ele tem uma preocupação quando o povo se divorcia por qualquer motivo e entra num quadro de pecado contra o Senhor. E Jesus fala que quando isso acontece é porque tem insensibilidade de coração e o divórcio vem por conta da dureza. Dureza, coração duro nos dias de Gomer, coração duro nos dias de Ezequiel, coração duro nos dias de Jeremias. Mas esse coração agora quebrantado, mudado, muda tudo. E eu concluo. 7 coisas importantes para a gente não divorciar. Se eu perguntasse aqui para você, você já pensou em pular fora? Fala alto não, irmão. Já pensou, dona Maria, em pular fora? É bem provável. É bem provável que você já pensou, não dou conta, não quero mais. É bem provável. Mas o que a gente tem que pensar, irmãos, sobre como não pular fora e o que a gente tem que fazer para manter essa vida conjugal? Primeiro deles, ore pelo seu casamento. Quanto tempo você gasta orando pelo seu casamento? Ore. Seu cônjuge. Não é você que vai mudar ele, é Deus que vai mudar ele. Não é você que vai mudar ela, é Deus que vai mudar ela. É o Senhor da graça que vai mudar o coração. Ele que converte corações. Ele que transforma corações de pedra em coração de carne. Agora, se Deus não mudar, pode ser que ele morra, pode ser que ela morra. Aí você fica viúvo. Né? Mas, ore para que Deus mude. Segundo, regue seu casamento. Regar. Pega o regador lá, água, né? Mas regar seu casamento com amor. Irmãos, nós às vezes ligamos o piloto automático das nossas relações e isso é um grande problema. Nós temos que ser mais humanos nas nossas relações. E regar é algo que parece que cansa, né? Você tem que regar todo dia. Seja gentil. Gentileza gera o quê? Gentileza. Seja gentil. A vida hoje está tão estressante que a gente está perdendo a oportunidade de ser gentil dentro de casa. Tudo nos cascos. Tudo na brutalidade, na raiva. Gentileza gera, seja gentil. Baixa a bola, sem gritaria, sem falar alto. Conversa, são 2 irmãos, são 2 pecadores arrependidos que estão na mesma casa. Vocês vão agir como 2 mundanos? Não pode ser. Né? Quarto, tenha palavras amáveis. Palavras amáveis e não palavras amargas. Palavras amáveis. Irmãos, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, que não é uma opção para crente, ele fala que nós temos que falar palavras, a nossa linguagem tem que ser de salmos e hinos, encheios do Espírito, falando entre linguagem dos salmos, linguagem bíblica, não linguagem do mundo. Não, mas meu pai falava, sua mãe era pecadora, deixa o pecado dela para lá. Seu pai falava palavrão, deixa o pecado dele para lá. Seu pai saía bravo, escorraçando tudo. Seu pai, não é você. É você agora. Então você não precisa ser igual ao seu pai, você precisa agora ser igual a Jesus. Irmãos, eu sei que é muito difícil romper com tudo isso. Meu pai falava muito palavrão. Qualquer coisa ele xingava. E aí, quando ele se tornou um crentão mesmo, ele rompeu com isso. Mas esse negócio ficou na cabeça. O que a gente via, a gente repete. Então, era um grande desafio romper com aquele estilo de vida do pai, da mãe. Mas a gente tem que buscar na palavra.
uma vida no Espírito. E eu sempre conto quanto a gente precisa romper com essa questão da família. Eu brinco, quando nós íamos no centro da cidade de Juiz de Fora, meu pai, era eu e o irmão mais velho, ele pegava a gente assim, pelo pescoço assim, e punha a mão assim. Reginei, Reginaldo. E ele andava com a gente assim. Eu detestava. Eu detestava. Confesso o pecado para os irmãos. Casei, pai da Isabela, pai da Sara. Um dia eu estou na cidade de Mirassol. Estou fazendo? Matheus Gatarreiro. Estou fazendo a mesma coisa, estou repetindo o mesmo comportamento do meu pai que eu, mas o negócio estava lá, introjetado, jeito, mania, repetição. Irmãos, quanta coisa está dentro da gente que não é da gente, vem lá, ó, não é pecado geracional não, viu? É esquisitice mesmo, então rompe com isso, para com isso. Meu pai, minha mãe, seu pai foi sua mãe, rompe com isso. Então, ter essa postura, palavras amáveis, coisas que construam, paciência, equilíbrio, fala menos, fala baixo. Quinto, busque renovação emocional e espiritual. Buscar renovação. É importantíssimo o casal se renovar, a família se renovar. Passeio com a família, viagem com a família, acampamento, retiro, viagem espiritual. Faça alguma coisa para renovar emocionalmente a sua casa. Sexto, mantenha um casamento com padrões bíblicos. Vez por outra a gente é tentado a entrar no jeito mundano de ser. E João fala, não ameis o mundo nem aquilo que nele há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, todo dia a gente é tentado para agir como o mundo, irmãos. Não ama o mundo. Padrão bíblico na sua casa. Casa do vizinho. Casa do vizinho é casa do vizinho. A sua casa é casa de crente. Sétimo e último. Tenha casais amigos que possam compartilhar a vida e a fé. Quantos tem aqui casais amigos que podem abrir o coração, rasgar? Você tem? Não tem, a mão de Sião precisa construir. Precisamos ter casais que a gente abra. Eu quero ter aqui, se Deus quiser, né, até o último dia que eu ficar aqui, casais que eu possa abrir o coração. Minha esposa rasgar a alma. Falar dela. Falar de mim. Isso é humanidade, irmãos. Porque senão a gente fica numa fantasia, numa hipocrisia. Isso é ruim, isso é pecado. É rasgar a alma. A gente tem que ter gente que a gente chore junto. Que a gente abra o coração e fala, está doendo, não está fácil. Se a gente não tiver isso, irmãos, a gente adoece. Por isso que muitas doenças entre nós. Porque a gente não fala, a gente não confessa, a gente não abre o coração, não tem com quem compartilhar porque tem medo. E eu sei que a terapia é importante, mas o quanto é importante que eu tenha irmão na fé, que eu abra a alma e o coração. Igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar terapêutico. E um lugar de famílias saudáveis. Por isso, querido irmão, tenha casais amigos. Se você não tem, ore, Deus, quem é que pode ser lá no Monte Sião, um casal que eu possa abrir o coração. Que você seja um casal confiável, para que o outro também confie em você. E a gente construa isso. E, irmãos, podem ter certeza, à medida que nós tivermos uma igreja saudável assim, quem for de fora vai falar assim, eu quero esse negócio.